Então, pessoal, eu falei sobre adaptações agudas e também possíveis efeitos crônicos desse sistema, né? Mas aí que você que ficou interessado em utilizar isso na prática, a gente precisa lembrar que quando a gente vai adotar esse método, a ideia é gerar uma restrição parcial, ok? Do fluxo sanguíneo arterial, né? Aquela quantidade de sangue que está chegando no músculo durante o exercício, tudo bem? Então, para que a gente tenha certeza de que a gente está adotando uma restrição de fluxo parcial, a gente precisa saber qual pressão que a gente vai induzir no nosso aluno, né? Qual pressão de restrição que a gente vai induzir no nosso aluno. Então, basicamente, existem dois materiais que são utilizados para a gente induzir essa pressão. O primeiro é o esfigmomanômetro, que se assemelha bastante àqueles aparelhos utilizados para aferir a pressão arterial, tudo bem? E segundo, de maneira mais prática, né, de maneira mais acessível em termos financeiros, digamos assim, existe também a possibilidade de nós utilizarmos faixas elásticas, ok? Então eu vou falar um pouquinho sobre cada material e como que a gente vai calcular a pressão que a gente vai adotar durante a prática desse sistema. Então, primeiramente, com o uso de esfigmomanômetro, a gente precisa de uma medida chamada de pressão de oclusão total, ok? Ou seja, é aquela pressão que a gente está verificando lá no esfigmo que está causando restrição total de fluxo sanguíneo para aquele músculo. E é justamente aquela pressão que a gente vai evitar durante o exercício, ok? Então, sabendo o valor da pressão de oclusão total, a gente calcula um percentual dessa pressão, que é o que normalmente a gente vai utilizar quando a gente for aplicar o método com o nosso aluno. Então, normalmente se utiliza 50% a 80% da pressão de oclusão total, tá? Vou colocar aqui sigla que fica mais fácil de escrever. Então, 50% a 80% é a quantidade de pressão que a gente vai aplicar no nosso aluno quando a gente for realizar o treinamento de restrição, para nos assegurarmos que a pressão que está sendo aplicada está restringindo de maneira parcial o fluxo de sangue. Mas como que a gente que está envolvido na prática, como que a gente pode utilizar e como a gente pode mensurar essa pressão de oclusão total? Então, uma forma da gente fazer isso é utilizando um método palpatório, ok? Então, a gente vai lá, coloca lá o manguito no braço, por exemplo, do nosso aluno. Com o dedo indicador e com o dedo médio, a gente vai colocar aqui sob a artéria radial, para que a gente possa sentir o fluxo sanguíneo especificamente naquela artéria. Uma vez colocado o manguito e uma vez colocados os dois dedos sobre a artéria radial, a gente vai inflar o esfigmomanômetro até o momento em que a gente não consiga mais sentir o fluxo sanguíneo naquela região que a gente está colocando o dedo. Então, a partir do momento que a gente não conseguir mais perceber esse fluxo sanguíneo, a gente vai olhar lá no esfigmo e vai ver qual é a pressão que está marcando no aparelho. Aquela pressão que a gente visualizou no momento, através do método palpatório, em que houve interrupção, que a gente não consegue mais sentir o fluxo sanguíneo, aquela pressão é a pressão de oclusão total. Tudo bem? Ficou claro? Então, uma vez calculada a pressão de oclusão total, a gente pode calcular o percentual que vai ser utilizado no protocolo de treino, no protocolo de exercício, ok? Então, exemplo, que a gente tenha verificado que uma pressão de 200 milímetros de mercúrio tenha ocluído totalmente o fluxo sanguíneo naquela região, a gente vai calcular 50% a 80% desses 200 milímetros, ok? Então, a gente usaria, por exemplo, nesse indivíduo, quando a gente for realmente realizar o treinamento de restrição de fluxo sanguíneo, uma pressão de 100 milímetros de mercúrio até aproximadamente 160 milímetros de mercúrio. Isso nos garantiria que nós estaríamos adotando uma estratégia que induziria restrição parcial
do fluxo sanguíneo, ok? Mas na impossibilidade, né, ou na dificuldade de utilizar esse método para a gente calcular qual é a pressão que a gente vai utilizar no nosso aluno, existe a possibilidade também da utilização de faixas elásticas, tudo bem? Como eu falei anteriormente, elas são mais vantajosas do ponto de vista de aquisição, né, do ponto de vista financeiro. E como que a gente calcula a pressão que nós vamos aplicar com o nosso aluno se nós optarmos por utilizar esse material aqui para induzir restrição de fluxo sanguíneo? Então, basicamente, o que a gente utilizaria é uma escala subjetiva de aperto. É uma escala que varia basicamente de 0 a 10. Então, o aluno vai ter contato visual com essa escala quando você colocar o manguito, quando você colocar a faixa elástica no membro dele, né? No braço, na perna, enfim. No braço, na coxa, enfim. Então, a utilização dessa escala visual, né? Dessa escala subjetiva de aperto, ela vai nos garantir que nós estamos ofertando ao nosso aluno uma restrição parcial do fluxo sanguíneo. Tudo bem? E quais seriam os valores que esse indivíduo deveria atribuir, né, que nos garantiria essa condição específica? Quanto mais perto do zero, significa que menos oclusão você está induzindo, menos restrição de fluxo você está induzindo. E quanto mais perto do 10, significa que maior é a restrição de fluxo. Mais perto da restrição total, nós estaríamos nessa condição. Ok? Então, o que a literatura tem documentado, o que a literatura tem reportado, é que intensidades entre 6 e 7, nessa escala subjetiva de aperto, garantiriam que estaria havendo uma restrição parcial do fluxo sanguíneo arterial e uma restrição total do fluxo sanguíneo venoso. Então, para ficar até mais fácil da gente passar para o nosso aluno, a escala 10 aqui, né, a atribuição de valor 10, significa apertado com dor. Com dor. Quanto mais perto do zero, seria sem aperto e sem dor. E nessa faixa que eu citei para vocês, de 6 a 7, corresponderia a uma sensação de aperto, né, de apertado, sem dor. Tudo bem? Então, essas são as duas formas que a gente pode utilizar, né? A gente pode fazer uso de diferentes materiais para a gente saber, para a gente calcular qual é a pressão que a gente usaria no nosso aluno a fim de induzir essas respostas agudas do treinamento de restrição de fluxo sanguíneo. Tudo bem?